Efésios é salvos, graças a Deus. Salvos, graças a Deus. Então tá bom. Vamos ler? Vamos orar? Senhor, fala conosco. Abra o nosso entendimento, abra nosso coração. Pai, que toda distração, ou se qualquer obra maligna de distração, qualquer coisa que está no nosso pensamento agora, ou porventura no nosso pensamento atrapalhando, ouvir a palavra, Pai, que o Senhor tire em nome de Jesus, que possamos ter liberdade de ouvir a Tua palavra, aplicar no nosso coração. Se alguma coisa dessa palavra for difícil de entender, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria do alto, para entendermos a verdade, Pai. Nos ajuda a compreender, eu te peço, fala conosco, aplica, meu Deus, esta palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler, você acompanha com bastante atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Amém? Amém, irmãos? Versículo 11, novamente, ele diz, nele quem? Em Jesus. Em Jesus fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o quê? Conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, irmãos, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O plano eterno de Deus. Sobre o que é que nós vamos falar? Muito bem. Então, quando Deus nos criou, Deus criou o ser humano, Deus já tinha tudo planejado. É como aquele arquiteto, aquele engenheiro, que antes de fazer uma construção, antes de lançar os primeiros alicerces, os primeiros tijolos ali da construção, antes ele senta e faz todo o planejamento, tudo. Faz o planejamento da estrutura, do acabamento, da cor, faz todo o planejamento. Deus, antes de criar todas as coisas, e antes de nos criar, Deus sentou, por assim dizer, Deus sentou e fez todo o planejamento. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não pode ser pego de surpresa, amém? Deus não pode ser pego de surpresa. Se ele fosse pego de surpresa, ele não era Deus, ele não era soberano. Pensa comigo, por exemplo, Adão e Eva pecando lá no jardim, Deus, e o anjo chega lá e fala, Senhor, Deus, o que aconteceu? Fala,
Aconteceu um negócio aí, o homem pecou, Deus fala, puxa, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que Como é que a gente arruma esse negócio? Então, Deus não pode ser pego de surpresa. Deus não pode perder o controle da situação, porque Ele é Deus. Diferentemente de nós, que estamos no presente, temos um passado e não sabemos do futuro, Deus não. Deus está no passado, no presente e no futuro. Deus tem controle de todas as coisas. Jó 42, versículo 2, diz assim: sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Então, antes de tudo ser criado, Deus já pensou em nós. E em seus planos, o que eu vou chamar aqui nesta mensagem de plano eterno de Deus, em seus planos, nós já éramos, antes mesmo de sermos criados, nós já éramos alvos do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, fazer parte do plano eterno de Deus é algo tão maravilhoso que o apóstolo Paulo inicia o seu texto, é o texto aqui da carta aos Efésios, com uma nota de louvor a Deus. Ele diz, veja lá o versículo 3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai, o autor do plano. Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, você vai observar que o apóstolo Paulo está colocando o tempo do verbo lá no passado. Todas essas bênçãos foi previamente planejada. Poderíamos dizer que Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo dirigiu todas essas coisas a nós. Então, Paulo já está louvando a Deus por essas bênçãos. Observe que ele diz, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, obviamente em contraste com bênçãos materiais. Não está falando de bênçãos materiais, está falando de bênçãos espirituais. Deus nos abençoa com bênçãos materiais também, sim ou não? Sim, muitas, mas as melhores, as maiores são as bênçãos espirituais, e elas não acontecem na esfera física, e sim na esfera celestial. Portanto, meus irmãos, Paulo então está dando aqui esta nota de louvor a Deus e exaltando o plano eterno de Deus. E o plano de Deus foi o de nos abençoar por meio de Jesus. Em várias ocasiões, você vai ver ele falando assim, no versículo 4 ele diz, porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. E também ele vai falar no versículo 7, nele temos a redenção. Nele quem? Em Jesus. E também ele vai dizer no versículo 10, que Jesus é o centro do plano de Deus. Versículo 11 ele vai dizer, nele fomos também escolhidos. Nele quem? Em Jesus. Então, versículo 12 ele fala, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Então, Jesus executou o plano de Deus, e através de Jesus, Deus nos abençoou com todas as bênçãos, não é muitas bênçãos, é com todas as bênçãos espirituais. Quais são essas bênçãos? A primeira delas está no versículo 4. Está no versículo 4, ele diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, a primeira bênção é a bênção da santificação. A bênção da santificação. Paulo deixa bem claro que foi por meio de Cristo que recebemos a bênção da santificação. E é interessante que quando ele diz nele, ele está dizendo por meio dele, isto é, por meio da ação de Jesus,
A ação de Cristo é que nós nos tornamos santos. Foi o agir de Cristo em nosso favor que nos proporcionaram todas essas bênçãos. Jesus agiu em nosso favor e assim nos abençoou. Amém? Aqui, nesse ponto, a ação de Jesus foi a de nos santificar. E ele fez isso por nós. Ele nos santificou. A palavra santificar significa separar. Muito bem, alguns sabem, agora todo mundo sabe, né? Santificar significa separar. Literalmente, essa palavra significa separar. A ideia bíblica de santificação é separados do mundo para Deus. Santificar na Bíblia significa separados do mundo para Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, coloca para mim, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele fala a respeito da necessidade da santificação. Ele diz assim, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 12, talvez, sem santidade ninguém verá o Senhor. Acho que eu devo ter errado a referência. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, não tem como Deus nos salvar sem antes nos santificar. Não tem como Deus nos salvar sem antes nos separar do mundo. Por que que não tem como? Hebreus 12, 14. Estava bem errado, né? Mas tudo bem. Busquem a paz com todos e a santificação. Busquem a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é necessária para a nossa salvação. E Jesus fez isso por nós. Eu não sei se você já ouviu falar sobre as 3 fases da salvação. Passado, presente e futuro. Quem já ouviu falar? As 3 fases da salvação. Então nós temos, dentro da teologia, essa forma de explicar a salvação. Posicional, progressiva e final. Posicional, progressiva e final. Posicional significa que no momento da nossa salvação, nós fomos santificados de forma posicional, ou seja, fomos salvos da penalidade do pecado, fomos declarados santos, declarados justos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo fala para os coríntios, ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que estão numa posição de ser santos. 2 Coríntios 2,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, veja que ele está falando de uma posição, ele está em Cristo, então ele é uma nova criação. A santificação posicional também muda a nossa posição de pecadores, merecedores da ira de Deus, para a posição de filhos amados do Pai e perfeito aos seus olhos. Amém, irmãos? Isso não é maravilhoso? Mudar de lado, mudar de posição. Estava numa posição de condenação e Jesus me salvou e colocou numa posição de separado para Deus, santo separado para Deus. Na posição de estar debaixo da ira, para uma posição de salvos. Santificação progressiva é o processo pelo qual nos libertamos da prática do pecado enquanto estamos aqui nesta vida. A palavra de Deus diz em Colossenses que nós devemos se libertar das práticas do velho homem e prosseguir para uma prática de santidade. Eu creio que a meta do crente deve ser a santidade, viver em santidade. E depois, finalmente,
a glorificação, ali no momento da glorificação que está no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Então ali seremos perfeitamente santos. Então essa é a primeira bênção que Deus nos deu, a santificação por meio de Jesus Cristo. E a segunda bênção que Ele nos dá é a adoção. Versículo 5. Versículo 5 ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Adoção você entende, não é? Adoção significa adotar como filho. Alguém que não era filho de nascimento natural, mas foi adotado para ser filho. Adoção é um dos benefícios da união com Cristo, concedida ao crente por meio da fé. Por meio da ação de Jesus, nós fomos adotados como filhos de Deus. Adoção significa tornar-se membro da família de Deus e poder chamar Deus de Pai. Adoção significa ter direitos como filhos de Deus. É o que nós vamos ver lá no final do texto, que ele diz: direito de se tornar herdeiros de Deus. Paulo diz herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Herdeiros de Deus junto com o Filho, com tudo aquilo que ele tem direito. Amém, irmãos? Terceira bênção que ele coloca aqui é a bênção da libertação. Libertação, versículo 7 agora, acompanha aí comigo. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, nele, Paulo deixa bem claro, mais uma vez, que todas as bênçãos são recebidas por meio de Cristo, isto é, por meio da sua ação. Então foi o agir de Cristo em nosso favor que nos proporcionaram essas bênçãos. E a ação de Jesus aqui, nesse versículo, foi a de morrer em nosso lugar. Ele morreu por nós, e por meio do sacrifício da cruz, ele nos deu a redenção. E o que é que significa redenção? Redenção significa libertar. Libertar. A palavra redenção significa libertar. Então, por meio do perdão dos pecados. A palavra redenção é uma linguagem usada na época dos romanos lá, que tinham os escravos. Para libertar o escravo, tinha que pagar o preço e depois poder libertar. Quero libertar esse escravo, custa tanto. Você paga, aí você liberta. A palavra redenção significa então libertação. Libertação. Então, em Jesus, nós estamos livres da culpa do pecado, porque Ele pagou o preço. O silêncio de vocês me deixa constrangido às vezes. A gente fala que estamos livres pelo sacrifício que Jesus proporcionou por nós na cruz, e os anjos lá no céu falam, aleluia, glória a Deus, e vocês não falam absolutamente nada no momento desse. Às vezes eu fico constrangido até de pregar uma mensagem dessa diante de tal silêncio. Mas vamos lá. Irmãos, nós precisamos compreender a grandeza da graça de Deus. A graça de Deus é grande demais na nossa vida, é maravilhosa. Tudo o que Deus nos deu, tudo o que Ele fez por nós, foi através de Cristo Jesus. Tudo que Ele nos deu foi através de Cristo Jesus. E ainda nos deu a capacidade, irmãos, de compreender o que Ele fez. Ele revelou a nós o seu plano. Ele revelou a nós o plano para que nós pudéssemos compreender. Versículo 8 e 9,
ele diz o seguinte, a qual, ele fala, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Então ele derramou sobre nós, com sabedoria e entendimento, ele nos deu a capacidade de compreender, e nos revelou o mistério da sua vontade. Aí, versículo 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, depois de descrever essas bênçãos, o apóstolo Paulo descreve também qual é o plano de Deus, o plano o qual nós fomos incluídos nele. Versículo 10, ele diz, e o plano é este, no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra, na plenitude dos tempos. Bom, aqui ele está revelando então qual é o plano eterno de Deus. Interessante que o plano de Deus não é exatamente o plano de nos salvar. E ele elaborou um plano para nos salvar e depois ele incluiu Cristo no plano. Não, veja bem, o plano é de exaltar a Cristo e depois Deus, por graça e misericórdia, nos incluiu no plano. Então, o plano de Deus é que todas as coisas encontrem a sua existência, o seu propósito, o seu significado na pessoa de Cristo Jesus. O plano de Deus é o de glorificar o Filho. O Filho, e não o homem, é o centro do plano eterno de Deus. Então, Deus, por graça e por misericórdia, ele nos incluiu no plano. E no planejamento dele, por graça e misericórdia, ele enviou o próprio Filho para nos salvar, para que no final o nome dele fosse glorificado. É o que ele está dizendo aqui. Versículo 11, ele fala o seguinte: e além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Pois ele nos predestinou conforme o seu plano. Olha, está vendo? Lá no passado, no plano, Deus já nos amou, já éramos alvos do amor de Deus. E ele nos predestinou conforme o seu plano. E olha o que ele afirma aí, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Então o plano de Deus lá no passado já deu certo. Então o plano de Deus vai ser executado corretamente, porque Deus é soberano. E uma pergunta, por que Deus nos incluiu em seu plano? Nós fomos incluídos no plano para o louvor da sua glória. 4 vezes no texto ele diz, para louvor da sua glória. Efésios 12, versículo 12 diz, propósito de Deus. Olha só essa palavra, grifa ela aí, o propósito de Deus. Então Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito no plano. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos toda a honra e toda a glória. Aleluia. Que bênção, irmãos, saber dessas verdades. Que bênção, irmãos, poder saber que Deus nos salvou de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, com algo tão bem planejado. E não era um plano de Deus, era o plano, o único plano que poderia realmente nos salvar. E além do mais, Deus nos salvou para a sua glória. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Então eu quero, em cima dessa verdade que nós acabamos de aprender, fazer aqui, rapidamente, 3 aplicações.
que nós podemos refletir em cima dessa verdade? Primeiro, não existe méritos próprios na salvação. Eu já falei muito isso aqui, estou falando de novo e vou falar muito ainda. Não existe méritos próprios na salvação. Tudo vem de Deus por meio de Jesus. Nós não fizemos nada para merecer e não fizemos nada para contribuir também. Tudo vem de Deus por meio de Jesus. Deus não nos salvou por um senso de obrigação devido a algo que nós fizemos, mas foi exclusivamente por sua graça. Deus nos salvou, Romanos diz, quando éramos inimigos, quando nós estávamos condenados. E qualquer um de nós aqui, humanos e falhos, no lugar de Deus, nos condenaria. Porque às vezes nós, humanos, condenamos os outros até sem merecer, imagina merecendo. Por isso que o título da minha mensagem é Salvos, graças a Deus. E essa expressão aqui não é uma interjeição que expressa emoção só não, irmãos. É uma declaração de fé em Cristo Jesus. Salvos, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir com força o Senhor Jesus. Porque estamos salvos, graças a Deus. Isso, irmãos, deveria nos levar a uma vida de gratidão e louvor a Deus, como fez o apóstolo Paulo, no início do texto, dando glória a Deus por essas bênçãos. Eu acho que, estudando a fundo esse texto, entendendo da onde, não é que da onde Deus nos tirou só não, é da onde lá atrás Deus planejou e fomos alvo da graça de Deus, de um plano maravilhoso de Deus. Nunca mais um crente deveria ficar chateado por coisa alguma, porque ele está salvo graças a Deus. Então, irmãos, isso deveria nos levar primeiramente à gratidão. Deveríamos ser gratos a Deus. Todas as nossas orações deveriam começar com gratidão. Deveríamos ser gratos eternamente a Deus. Segundo, deveríamos louvar a Deus. Louvar a Deus constantemente, como Paulo começou dizendo aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, nós também deveríamos prestar-lhe obediência. Segundo lugar, Deus nos deu uma garantia de que receberemos tudo aquilo que foi prometido. Olha, Deus prometeu, Deus fez, Deus nos salvou e ainda nos deu uma garantia de que tudo isso vai chegar ao fim e de que receberemos no futuro a herança que Ele nos deu. Que garantia é essa, irmãos? Versículo 13 e 14, vamos ler. Ele diz assim, ó, nele quem? Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Bom, selo, não é bem o selo que nós temos hoje, nem usa carta mais, né? Mas eu me lembro quando eu escrevi as cartas para minha esposa, eu tinha que colocar um selo lá, colocar aquele selo. Mas esse selo aqui era um negócio mais sério. O rei, quando ele mandava um ofício para um lugar lá, então ele pegava aquele rolo, era um rolo, não existia papel naquela época, era um rolo, um pergaminho, e aí eles colocavam uma bolinha de cera meia quente ali, e o rei tinha um anel com o símbolo do rei. Então o rei pegava aquele anel e ele pressionava naquela cera ali, naquele tipo de cera, e depois que secava, ficava ali o logo do rei ali naquela... É um lacre, pronto, um lacre. Então, esse selo era a garantia de que aquele documento chegaria no destino e de que aquele documento era oficial e tinha valor. Equivalia, por exemplo, a um registro em cartório hoje. Né? Se você, por exemplo, fez um documento,
não registrou em cartório, provavelmente você vai ter alguma dificuldade depois se esse documento for questionado, certo? Então, quando Deus nos salvou, Ele colocou em nós o selo do Espírito Santo. O que é? É claro que ele está usando uma figura de linguagem, mas na prática o que é o selo do Espírito Santo, irmãos? O que é esse selo? É a própria habitação do Espírito Santo em nós. Então, o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, eu quero ler com vocês esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 16. Ele diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Está claro aí? Próximo. E se somos filhos, também somos o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também como com Ele seremos glorificados. Próximo. Considere, pois, que os sofrimentos no tempo presente não podem sequer ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, irmãos, o Espírito habitando em nós confirma que nós temos um destino certo, que é a glória eterna. Amém. Agora, é importante nesse momento fazer uma pergunta para os irmãos. E uma pergunta muito séria. Uma pergunta muito séria. E a pergunta é: você tem evidências pessoais de que você está selado? Volta para o versículo 16, irmão, por favor. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, uma pergunta muito séria. Você tem evidência de que está selado? Tem evidências de que o Espírito habita em você? Porque se você não está selado, você foi batizado nas águas sem estar selado com o Espírito, o batismo não valeu nada. Você se tornou membro da igreja sem ser selado com o Espírito Santo, você pode até ser membro da igreja, mas não é membro da família de Deus, espiritualmente falando. Se você não foi selado, você não é salvo. Porque quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, a pergunta é: você consegue perceber na sua vida, no íntimo lá do seu ser, você consegue perceber esta confirmação? O apóstolo Pedro, quando estava pregando o sermão dele lá em Atos capítulo 2, que resultou na conversão de 3.000 pessoas, e quando ele terminou o sermão ali, que aqueles judeus falaram: e agora, irmãos, o que faremos? Pedro falou: olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, e assim vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O que significa isso? Vocês vão ter o Espírito Santo morando em vocês, habitando em vocês. Quando o apóstolo Paulo chegou lá acho que é na Macedônia, chegou lá na Macedônia e tinha um grupo de gentios, de gregos, que estavam seguindo a Jesus já, seguindo a Jesus. E chegou lá e ele, foi Pedro, né? Chegou lá e falou: vocês foram batizados? Fomos. Mas em que batismo? Ele falou: no batismo de João. Falou: e vocês receberam o Espírito Santo? Aí eles falaram assim: a gente nem nunca ouviu falar que existe Espírito Santo. Nunca ouviu falar disso. Provavelmente, irmãos, o texto não fala, mas provavelmente eles explicaram a eles profundamente o que significa isso. Depois oraram, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo que gentios estavam se convertendo a Deus, pessoas que não eram judias, que não eram judeus, estavam se convertendo a Deus,
os judeus ficaram meio preocupados, porque eles achavam que só judeus seriam salvos. Aí eles fizeram um concílio em Jerusalém, e falaram, escuta, mas esse negócio de gentil está se convertendo, tal, o pessoal que não é judeu está se convertendo, como é que é esse negócio aí? E Pedro então falou, olha, eles se converteram e nós batizamos eles. Vocês batizaram? Batizamos. Como poderíamos negar batismo àqueles que, assim como nós, também receberam o Espírito Santo? Então fica muito evidente que a salvação de uma pessoa, ela é marcada pela habitação do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é ainda de Deus. E quem é de Deus está selado com o Espírito Santo da promessa, selados para que a garantia que ele vai receber a herança que está guardada para ele. Eu volto a perguntar, você vê na sua vida evidências que você tem o Espírito Santo? Irmãos, o apóstolo Paulo falou o seguinte lá em Romanos, ele falou, segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que combate contra a lei do meu entendimento. O que Paulo estava dizendo? Aquelas 3 posições, ele já estava em Cristo, ainda lutava contra o pecado, mas ele sabia que estava em Cristo. E como é que ele sabia? Pela habitação do Espírito Santo. Ele falou, segundo o homem interior, lá no íntimo do ser, lá no fundo, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu sei que eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Uma certa ocasião, eu fui criado num lar evangélico, e pessoas que não foram criadas no lar evangélico e já se converteram na fase adulta, fica gravado aquele dia que ele se converteu, não foi? Porque ele já era adulto, então ele tem o antes e o depois. Quem nasceu num lar evangélico, às vezes não fica muito nítido assim, qual foi exatamente o dia que ele se converteu. Eu me lembro de tomar uma decisão quando era criança, lá na escola bíblica de férias, lá no Instituto Bíblico Maranata, com uma professora contando a história do biscoito do Ricardo, mas eu não lembro exatamente o dia que eu me converti. E algum pregador aí colocou dúvida na minha cabeça, falou, se você não lembra o dia, você não é salvo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que se não tem o Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo, então aí você pode questionar a salvação. Aí eu fiquei com dúvida por um tempo, falando, mas peraí, como é que é? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? E um dia eu estava lendo o livro de Romanos, porque é bom ler a Bíblia, fazer o maná. Estava lendo o livro de Romanos e eu li Paulo dizendo, segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que combate contra a lei do meu entendimento. Naquele momento, a paz de Deus invadiu meu coração e eu falei, sim, com certeza eu sou salvo, porque eu também, como Paulo, tenho no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E a partir daquele dia eu nunca mais tive dúvida da minha própria salvação. Por quê? Porque eu tinha esta evidência. E uma certa ocasião, conversando com o meu pastor a respeito de uma situação, ele olhou para mim, e foi um negócio muito especial, ele olhou para mim e falou, eu vejo o Espírito Santo de Deus agindo em você. Então, irmãos, volto a perguntar, não estou perguntando se você já foi batizado, se você já tomou uma decisão, se você já fez o caminho, estou perguntando, você consegue perceber a confirmação do Espírito Santo em sua vida? Você sabe que o Espírito está em você? Você sente esta comunicação do Espírito Santo falando com você? Até mesmo te repreendendo quando você peca? Te trazendo de volta para o caminho, te falando a respeito das coisas dele, lá no íntimo do teu ser, você tem prazer nas coisas de Deus? O Espírito Santo é uma testemunha ao seu espírito que você é filho de Deus. Para você pensar. Terceiro e último lugar. Para receber o selo,
a habitação do Espírito, primeiro é preciso um processo. E o processo está aí no versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então, qual é o processo descrito aqui para recebermos o Espírito Santo, irmãos? Quando vocês ouviram o evangelho e quando vocês creram no evangelho. Quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então tem um processo. Qual que é esse processo? É ouvir e crer no evangelho. Atos capítulo 2, versículo 37 até o 39. Atos capítulo 2, versículo 37. Diz assim, quando ouviram isso, ouviram que o evangelho que Pedro estava pregando. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, versículo 39 ainda diz: pois a promessa é para vocês. A promessa do quê? A promessa do Espírito Santo. É para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo não é só para alguns, não. O Espírito Santo é para todos os crentes. Todos os que receberam a salvação pela fé no Evangelho do Senhor Jesus. Então, o que eu quero falar com isso? Você que já ouviu e creu e sabe que o Espírito mora em você, amém, aleluia, glória a Deus, fica firme nessa fé, trabalha para Jesus, glorifica Jesus por meio da sua vida, continua crescendo nessa graça, continua se enchendo do Espírito Santo, porque é isso que Deus tem para a sua vida. Mas você que ainda não tem essa confirmação, você que não recebeu o Espírito Santo, você que ainda não tem nenhuma evidência, e a maior evidência não é o que os outros veem em nós, é o que nós podemos saber de nós mesmos, do Espírito testificando ao meu espírito, lá no íntimo do meu ser, prazer nas coisas de Deus. Então, se você não tem, e você já ouviu do Evangelho, talvez você ainda não creu. Ou talvez você não ouviu com atenção, e não está levando a sério a mensagem, ou talvez precisa parar e refletir, ou talvez precisa clamar e dizer: Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda a entender. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma mensagem meia distorcida. Não sei se alguém fala exatamente assim, né? Olha, dê uma chance para Jesus, né? Como se Jesus estivesse dependendo de nós para alguma coisa. Claro que não. É muito pelo contrário, é nós que precisamos dele. É ele que nos salva. Então se você quer ser salvo e você não tem o Espírito Santo, você pode clamar a Deus dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. Me dá, Senhor, entendimento. Eu quero entender. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero receber o selo da promessa. A atitude sua deve ser a mesma daquele ladrão que estava na cruz, que um pouco antes de morrer ali, talvez já na ânsia da morte, ele olhou para o lado, Jesus ali crucificado junto com ele, e ele falou o quê? Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então, se você ouviu e você fala: pastor, mas eu já ouvi, já crio, mas eu não sinto que eu tenho o Espírito Santo, chama ele para habitar em você. Espírito Santo habita em mim, eu quero, a promessa é para todos, então eu quero, eu creio, confesse com a sua boca: eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio.
Vamos curvar nossas cabeças. Baixe sua cabeça, feche o seu olho. Se você já tem o Espírito Santo, quero orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Para que você seja cheio do Espírito. Para que você possa, por meio do Espírito Santo, ter uma vida mais santa. Que você, por meio da habitação do Espírito, vença seus pecados. Para que você possa ser cheio do Espírito, mover nos dons espirituais que foi dado a todos os crentes. Que você seja uma bênção no meio do corpo da igreja, que você possa ser aquele crente que está realmente voando no vento do Espírito. Que você possa ser alguém tremendamente usado pelo Espírito Santo. Que você possa sair daqui cheio do Espírito, com vontade de pregar o Evangelho, anunciar Jesus, orar pelas pessoas e fazer a obra de Deus Pai. É isso que Ele tem para todos nós, meus irmãos. Mas se você não tem o Espírito Santo, eu quero orar para que você possa ter. Mas isso não depende de mim, nem da minha vontade. Isso depende da tua fé, e do teu crer, e do teu arrependimento diante dEle. E principalmente do teu clamor, dizendo: Pai, salva-me hoje. Salva-me hoje. Vamos orar.